Enquanto o pessoal vai chegando aqui. Pessoal, eu queria primeiro assim dizer boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa voltar aqui a Dias d'Ávila depois desse período pandêmico. Já tive a oportunidade de estar aqui por 2 vezes, em 2 semanas espíritas. Alguns de vocês eu já conheço com muita alegria. Reencontrei alguns do passado. Encontrei novos, como aqui me fez a médio de transporte, essa querida, super expansiva, que é a nossa querida Sony, ou Sony, né? Sony. A Dona Zil, né? Que é a Dona Zil que está ali no fundo, que me deixou aqui sedado. Eu estou completamente aqui em estado de fastio, porque não é possível o negócio daquele. É uma comilança desenfreada que a gente chega no interior. E eu sempre vou falar que vou fazer palestra só no interior, porque é o lugar que você se abastece para a semana inteira. Porque não é possível. É muita coisa. É não sei o que de camarão, é empadão de não sei o que, é um cuscuz de não sei o que, é café, suco de goiaba, suco de acerola, e a gente vai comendo. E eu digo, eu não estou com fome, porque eu comi 3 horas da tarde, chega às 6h30, tem que bater aquele rango todo, eu termino entrando na energia. Mandei para minha esposa, falei assim, cuidado com o flanco, porque eu estou ficando com um flancão imenso por causa disso mesmo, a gente vai ficando mais velho. E qualquer comida a mais do que o normal, acumula aqui, né? A mulher diz que é aqui, no culote, e o homem aqui. Né? Aí eu estou ficando flancudo, um feijãozinho que ela disse. Então, a senhora é responsável por isso, não faça mais isso não, viu? Não me faça mais passar por isso não, porque aí vai ter que pagar um ano de academia para mim. E agradecer essa senhora aqui, maravilhosa, Dona Vera, que se empenhou para que isso acontecesse, que esse evento acontecesse. Pelo menos foi interlocutora, junto com as outras casas, que me fez chegar até aqui, lá atrás, onde ela fez o agendamento, a discussão do tema, todo o cuidado com o card, que eu acho que quem fez foi seu filho, né? Uma arte tão bonita, tão bem feita. Minha esposa já disse, poxa, isso aqui tem qualidade, porque a gente tem visto os cards aí que não tem uma pessoa por trás que trabalhe, né, com esses recursos da tecnologia. E a gente tem que dar realmente a divulgação da doutrina com a melhor qualidade. Foi um card excepcional, muito bem feito, parabéns para o artista gráfico. E todo esse espaço aqui que eu não conhecia, eu estive no Bezerra de Menezes uma vez, não foi? E como é o nome do outro centro? Eu também já tive, foi acho que um Alívio dos Sofredores uma vez, no Bezerra de Menezes, e hoje estou aqui. Olha que satisfação, tive nos 3, em 3 casas diferentes. Então, para mim, é uma imensa alegria fazer hoje parte desse campo em que vocês construíram com muito amor, com muita entrega, com muita dedicação. E eu sei o trabalho que está por trás para que esse evento aconteça, Vera. Então, Vera estava bem ansiosa, é normal, porque ela disse que são 2 anos que não tem palestra pública, é a primeira que está acontecendo nesse período. Então, vamos ter aqui realmente esse carinho, esse cuidado. Eu queria pedir uma salva de palmas para essas pessoas que compuseram, que criaram esse evento. Para mim aqui, uma gratidão a vocês todos que fizeram isso acontecer. Então, para mim, esse é o bem maior, é congregar as casas espíritas num propósito de falar de temas que isso se torne relevante, porque vocês podem chegar no livro e vão ler. Vera traz, junto com vocês, que compuseram o programa doutrinário, o capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar de muitas moradas na casa de meu pai. Mas antes de entrar no tema, já que a gente tem até, são 8h15, 8h20, tem até 9 horas, né? É isso mesmo? Até 9 horas vocês aguentam? 40 minutos à disposição, é isso mesmo? A gente pode administrar isso aí. Eu acho que vocês vão aguentar, que eu vou tornar mais leve possível. A gente pode chegar do lado e dar um gritozinho assim, a pessoa se assusta e volta rapidinho para cá. Tem um sininho? Ah, então pronto. Quem dormir vai ouvir o sininho, viu? Vou bater. Então, a ideia é a seguinte, antes de começar a exposição propriamente dita, vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou projetando minha voz, chega aí no fundo, beleza? Beleza. Primeiro a gente precisa entrar num espaço de conexão com o propósito maior que o nosso planeta Terra está passando, gente. Nós estamos vivendo um momento civilizatório como nunca vivemos na história dos últimos séculos. E não é um componente restrito ao nosso país, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, o Brasil. Irmãos brigando entre irmãos, famílias se destruindo, pessoas umas matando as outras. E a gente vê essa polarização política, e eu não vou falar de política, mas eu tenho que falar sobre a conjuntura energética vibracional em que nós estamos vivendo.
e que é preciso que nós espíritas, que no meio espírita também existe, como em todos os outros meios religiosos, uma grande separatividade e que afaste os corações do que nós deveríamos buscar convergir naquilo que nós nos comunicamos, que cada uma das denominações ideológicas e cada uma das denominações religiosas que defende esse ou aquele candidato tem algum princípio norteador que deve estar por trás, que deve ser o amor. Então, para evitar que a gente entre nesse espaço de guerras entre irmãos, como lá fora, a gente ouve falar as benfeitoras espirituais, Manuel Flamengo de Miranda, que trouxe essa obra No Rumo do Mundo de Regeneração, falando dos espíritos justiceiros, que são os egressos das cruzadas, que querem combater o cristianismo a toda a força, e principalmente os espíritas, porque dizem eles que nós estamos trazendo uma outra consciência do que seria o cristianismo. E eu fico muito triste em ver que dentro do movimento espírita nós estamos encontrando as mesmas coisas que acontecem com nossos irmãos católicos, os nossos irmãos protestantes e nas outras denominações religiosas pelo mundo afora. Isso é muito, muito triste. Então a gente precisa melhorar o padrão nosso, porque sejam vocês a mudança que vocês querem ver no mundo. Não espere que os nossos governantes ou os líderes religiosos façam a mudança que vocês não estão fazendo. Mahatma Gandhi, a grande alma, falava isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não espere que o outro faça aquilo que você mesmo não faz. E nós não fazemos porque nós somos tão invigilantes e que vibramos com a consciência num padrão tão baixo, primário, que damos espaços a essas entidades levianas, que encontram ressonância no nosso psiquismo e faz com que haja essa balbúrdia em que o Brasil poderia ser esse celeiro de uma nova era que renasceria, e a gente está vendo um retrocesso civilizatório com as brigas que estão ocorrendo aí na nossa nação. Então a gente tem o nosso movimento, da nossa votação, do nosso líder que vai tocar o nosso país, que Jesus ilumine a consciência de todos que vão votar, para que façam uma escolha do que seja o melhor para o nosso momento histórico, porque nenhum é melhor do que o outro, são seres humanos, comuns e imperfeitos, e que estão no lugar que estão, porque as massas o colocaram lá. Então eles são um reflexo do inconsciente coletivo dessa comunidade que determina quem são nossos líderes. E se eles podem não ser aquilo que seria o melhor que nós gostaríamos, é o possível que temos hoje no cenário que nós estamos. Então que façamos as vibrações de amor para que aquele que ganhe faça o melhor pelo povo, faça o melhor pela população de um modo geral, e que tentem fazer aquilo que Jesus preconizou, que é amar a todos sem discriminação, com a inclusão e sabendo ter o discernimento e o bom senso de unir ao invés de criar separação. É só isso que eu peço a vocês. Então, orem e vigiem, falta uma semana e pouca para chegar o momento dessa decisão. Muitos fatos estão acontecendo, muitas violências, muitas brigas em famílias. Eu sou terapeuta, no meu consultório eu atendo pessoas da vertente A e da vertente B. Tem pessoas que vão no meu consultório, eu tenho que ter isenção para cuidar dessas pessoas que estão sofrendo, se indispondo com a mãe, porque a mãe vota no candidato A e a filha vota no candidato B e não quer votar no candidato A, e a mãe castiga a filha por isso, e aí gera uma confusão nas famílias. Uma mãe que poderia ter o discernimento de não punir a filha por ela pensar diferente, mas a filha também não consegue compreender a mãe porque não pensa igual a ela. Então eu estou trazendo para o núcleo celular básico, que é a nossa casa, a nossa família, onde lá está ocorrendo esses processos de animosidades, de dissensões, de separatividades nas casas espíritas, dentro do movimento espírita, para que não saiamos de um movimento pandêmico, adentremos nessa guerra em que estamos vivendo os irmãos ucranianos e os russos, que com a iminência de uma terceira grande guerra mundial, nunca vivemos nas últimas décadas, a iminência depois da Guerra Fria de uma guerra nuclear, que eu não estou trazendo isso aqui para desesperar ninguém, mas para a gente estar atento. A gente é espírito imortal, nós somos espíritas, sabemos que ninguém morre, mas esse planeta precisa continuar abrigando vidas que aqui passarão, para que continuemos a nossa longa marcha no nosso rumo inexorável à evolução, porque é isso que fala o capítulo, que há muitas moradas na casa de meu pai, baseado em passagens do Evangelho, que eu vejo que com a minha visão do presbita, ou seja, um cinquentenário que farei o ano que vem, começa a perder a visão e não tem óculos, e aí chega num lugar que não tem uma luz própria, eu não consigo ler, isso é uma coisa horrível, e aí eu vejo, me dê seu celular, eu quero que ela me dê o celular dela com a luz, em nome de Jesus, amém, irmã, amém, aí eu consigo, aí eu faço a leitura, mas se não tiver a luz,
Eu já começo a ter um desespero agora. Quando eu chego no centro e olho assim, meu Deus, tem luz. Porque se não tiver luz, eu tenho que mudar meus planos. Eu acende a luz, assim, só uma luzinha aqui, que essa luz não me ilumina. Porque não consegue, tem que ser um holofote em cima de mim. Aí isso aqui me salva. Ó, minha irmã, muito obrigado. Senão não daria para ler. Eu e minha esposa, a gente vai para o oftalmo. Tem uma amiga minha, querida, que é oftalmo, que me segue. Flávio, vá lá, eu estou vendo que você está tendo dificuldade nas suas palestras em fazer a leitura. Vamos fazer seu óculos, que é o óculos da vista curta, né? Que é chamado braço curto, que a gente fica assim, ó. Não precisa não, eu consigo aqui, ó. Aí a gente fica assim, é porque não consegue ver a faixa desde meu irmão, desde você semana, minha esposa. Amor, eu estou embaralhando um N com um R. Eu já não sei o que é N e o que é R, amor. Eu preciso urgente, amor. Não estou conseguindo mais ler direito, não. Então, ela está pior do que eu, que ela tem 46. Eu estou com 50 e estou ainda durinho aqui na leitura, viu? Então, a passagem que abre esse capítulo é essa daqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, versículos 1 a 3. E veio o tópico que ela me disse, que seria diferentes estados da alma na erraticidade. Que ela deu um nome bem legal que eu gostei, né? Vera criativa como ela é. Ela deu um nome ali, não sei se foi Vera, que é as moradas conscienciais do Espírito. Olha o nível que está a Vera, falando até em moradas conscienciais, né? É um nível top. Ela é Axis também, né? Ah, é a nossa Vera aqui trazendo uma linguagem consciencial. Então, o que é que ela quis que eu fizesse? Eu segui o que ela pediu, gente. A leitura é pequena. Eu peço a licença a vocês, porque a partir da leitura pequenininha aqui, a gente extrapola o tema a sabor da minha própria emoção e da minha interpretação, ok? Olha o que essa passagem traz e peço que vocês em casa leiam. Não custa nada não. É só um pouquinho de tempo que vocês vão dispor para poder ler o capítulo todo. E aí vocês vão somar o conteúdo que eu trago com o conteúdo do que vocês vão conseguir auferir na leitura que vocês vão fazer, ok? Combinado? Vocês têm o Evangelho do Espiritismo? Alguém sabe que livro é esse? Já ouviu falar? Que eu falava com as meninas ali, que tem gente que está no Espiritismo há 30 anos e nunca leu o Livro dos Espíritos. Aí todas se defenderam. Eu já li, Flávio, já li, a outra vez já li. Então já leu. A professora lá que me empanzinou, deixa estar. Você vai ver o que é bom para tosse. É comida que não acaba mais. Dá para levar o povo todo aqui, é para você entender. Se vocês todos quiserem, pronto, ir para casa dela no final, tem comida que não vai faltar. É nesse nível. Imagine isso para você, viver um problema desse. Aí vem a leitura. Diferentes estados da alma na erraticidade. Olha o que vai dizer essa passagem. A casa do meu pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, aqui logo de cara, nós temos uma possibilidade de análise. Nós estaremos no lugar do nível de consciência que a gente adquire. Então, não acaba a bateria não, né? Por enquanto? Por que não? Está 34% aqui. Você vai desligando e ligando para mim. Então, se há várias moradas e elas são compatíveis com o nível de consciência que cada um de nós alcança, eu posso desencarnar agora e habitar uma determinada região que não é circunscrita, não é física, como se a gente tivesse assim uma coisa palpável. É de acordo com as vibrações das entidades que criam aquele nível, e aí vocês vão ver as denominações de umbral, colônia nosso lar. É a consciência que você está, que você vai criar a realidade extrafísica onde vocês vão se encontrar. Essa realidade que vocês vibram pode se unir com outras pessoas, digamos, desse lado todo, que está vibrando nessa faixa da violência, do ódio, da revolta. Todo mundo desencarnou aqui, num avião aí, vamos supor que é um avião, se todo mundo vibra nisso, vai todo mundo para o mesmo lugar. Mas se nesse bolo tem 10, 15 que vibram de outra faixa, uns vão para um lugar e outros vão para outra faixa vibratória. E que pode ou não encontrar um irmão ou irmã, a depender do grau de consciência que você se encontra. E eu faço essa imagem que me vem para vocês entenderem como é necessário nos unirmos naquele propósito que é a fraternidade e a caridade que deve permear, mesmo na divergência ideológica, política, partidária ou religiosa. Porque um filho com a mãe que estão nesse grau de animosidade, um pai com um filho, e que divergem na ideologia política e leva isso para o campo do coração,
eles podem desencarnar juntos e viverem a mesma experiência do espaço evolutivo, a morada consciencial, porque por mais que eles tenham pensamentos diferentes, e aqui a gente vive com a pluralidade, com o interessante ponto de que as pessoas podem pensar diferentes, isso não tem nada de mais, mas o que a gente não pode é dissentir do outro. Eu divirjo da sua ideia, eu não concordo com a sua ideia, e ok, essa sua ideia não cresce, não acrescenta, não é expansiva para mim, não vai criar mais para mim, mas pode criar para a senhora. Para mim não, mas eu sou capaz de sair com a senhora e tomar um lanche, tomar um sorvete, e eu sou capaz de compreender que seu nível de consciência é esse, o meu é esse, não significa que eu sou melhor nem pior. Apenas temos divergências ideológicas, mas nós somos irmãos, filhos de Deus. E como filhos de Deus, a gente precisa criar um método de convergir no amor. Porque eu sei que aqui nessa casa tem pessoas que votam no candidato A e não votam no candidato B. E aí quando vocês percebem que a discussão desses pontos vai gerar animosidade, que gera, eu estou falando por mim, que me trabalho há 20 anos que eu sou terapeuta, que eu cuido de gente, fisioterapeuta, psicoterapeuta, trabalho com a consciência, e eu percebo o grau de animosidade que gera em meu coração, porque eu sou humano, sou comum e sou imperfeito. Eu estou nos meus esportes que eu faço com alguns amigos, tem alguns que vivem numa vibração de uma vertente. Eu jogo de boa com ele. Falou daquilo ou eu falei do que eu penso, já não é o mesmo contato de relação, já barra a relação. Eu digo, por que, meu Deus? Porque é uma linha de pensamento que é completamente, no meu ponto de vista, diametralmente oposta à outra. No fundo, ambos seguem algum tipo de princípio, que querem no fundo, o bem. Só que um tem um nível de pensamento e o outro tem outro. Só que quando a gente para e pensa assim, esse ponto a gente não pode discutir. Vamos ficar no que a gente converge, que é o quê? A gente quer fazer trabalho social, a gente quer levar sopa para os pobres na rua, a gente quer jogar o vôlei de praia junto, a gente tem a capacidade de falar sobre assuntos, sobre o amor, sobre a fraternidade, mas não entra nesse lugar porque a gente vai se desentender, porque o nosso nível evolutivo não é capaz de viver o contraditório sem haver a animosidade e o ódio no coração. Então evitem as discussões de conversão, de convencimento dessas pessoas que já estão estruturalmente com as suas visões cristalizadas, e procurem vir para um espaço onde o diálogo seja fraterno, onde vocês permeiem o discurso do amor, e que pode haver, eu sei que pode, eu sei porque eu já convivi com pessoas que eu não sabia quem ela era, se ela era Bahia ou se era Vitória, vamos botar assim, mas no fundo, quando falava do Bahia e do Vitória, tinha confusão. Eu digo, por quê? A gente não pode conviver sem falar do time, e nos unirmos para criar uma realidade melhor para o nosso país ou para o nosso planeta. Só que no caso do Bahia e Vitória não interfere na vida de milhões de pessoas. É aí que está o problema. E a gente sabe que esse lugar incomoda muita gente, vai mexer diretamente na qualidade de vida e nas relações que nós estamos estabelecendo. Então, como há muitas moradas na casa do meu pai, essas moradas elas vão estar de acordo com a consciência em que o espírito se encontra e que vai gerar um campo de habitação mais leve, mais flexível, mais expansivo, ou mais denso, ou mais restrito, ou mais limitado. O que vocês estão criando é uma pergunta, não precisa responder. O que vocês estão vibrando para o planeta? Ódio, separação ou união e fraternidade entre irmãos que são de polaridades opostas? É possível. E depois do resultado, amar e vibrar para quem estiver lá. Porque vai ser um período de mais 4 anos vivendo. Nós não aguentamos ficar vivendo mais 4 anos brigando uns com os outros dentro de casa, tudo que é lugar. Se não foi o seu candidato, foi o outro, acolhamos o que for, mesmo que a dificuldade exista no nosso nível tão primário de capaz de amar como Jesus amou. Só ele conseguiu amar o ladrão, a mulher adúltera, ele conseguiu amar essa mulher samaritana, ele conseguiu amar Judas que o traiu. Jesus conseguiu demonstrar que é possível, a gente não consegue ainda, mas no nosso nível, se a gente não consegue amar, pelo menos desejar que tenha êxito, para que todos nos beneficiemos, qualquer que seja o irmão que vai ocupar, porque é o irmão, ele também é um irmão, como Hitler é um irmão que está vivendo em regiões talvez conscienciais, em moradas do Pai, segundo algumas pessoas, que eu não posso afirmar categoricamente, nem doutrinariamente que isso é verdadeiro. Dizem que ele está em Plutão, ele foi exilado para Plutão. Meu irmão Robson vai falar aqui, mas meu irmão James Ney, são 2 amigos queridos que eu admirei a vida inteira. Eu sou um expositor que tem 12 anos, eles têm 30, 40 anos, eu já vejo eles falarem nas tribunas espíritas há muito tempo, então eu quero deixar aqui o meu carinho para o meu irmão Robson Ferrer, do canal Roteiro Espírita, e nosso irmão James Ney, que também é um grande orador, já conduziu cursos de oratória. Aproveitem eles dois nos 2 dias que se sucederão. Vou falar sobre as moradas, sobre os exilados de capela. Então, se esse irmão Hitler
está vivendo no estado de consciência, onde o holocausto ele foi o encabeçador do processo, com as entidades justiceiras, eu estou falando de coisas que estão fundamentadas na doutrina. Se vocês não leram, leia esse último livro de Manuel Flamengo de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Eu tive o prazer de ler todos os publicados de Manuel pela Leal. Eu sei todos, desde o primeiro até o último, que foi esse. São 13 obras. Tem mais de Manuel pela FEB. Eu estou começando a ler agora os da FEB. Li semana passada Nos Bastidores da Obsessão, que fala da obsessão da família Soares, lá na Bahia, com Pititinga, da União Espírita Baiana, junto com Manuel Flamengo de Miranda, dando suporte para aqueles espíritos que estavam vivendo um verdadeiro calvário familiar, por cobradores evolutivos que estavam obsediando a família. Por isso que é indissociável a abordagem espiritual, mesmo que seja um problema físico, mesmo que seja um problema psíquico, sempre possamos unir o lado espiritual. Leva para um passe, indica na igreja se é evangélica, uma sessão do descarrego. Se é na igreja católica, toma um banho de água benta. Se é do candomblé, um banho de folha. Tudo isso vai atuar no nível do espírito, no nível perispiritual. Então é preciso unir tudo, incluir tudo. Então, quando a gente fala dos justiceiros, que dizem que estão aí tumultuando tudo, vocês têm que entender. Eu estou assim porque eu li os livros de Manuel Flamengo de Miranda e não tem ninguém dos espíritos que passaram por aqui que fale da mediunidade e da obsessão como o Manuel Flamengo de Miranda. Eu não vejo. Já li livros de Ivone, que também são muito bons, Leon Tolstói, Bezerra de Menezes, que psicografou através dela, são os dois. Sobre a obsessão, Manuel Flamengo de Miranda e os espíritos que se comunicaram através de Dona Ivone. Tem também André Luiz, que fala da obsessão de uma forma maravilhosa, mas da forma assim, que me mobiliza, que mostra como é explícito isso, e que precisa estar atento a isso, na vigilância o tempo todo, para não alinhar, porque eles estão assim, ó, aproveitando um vacilo meu, e eu peço orações a vocês. Eu pedi ontem, fiz palestra ontem no centro, e foi ótimo, o povo orou por mim, de noite, quando vocês forem dormir, vai orar pelo Brasil, bota a Flávio no bolo, olha, vamos vibrar para esse rapaz, que ele está atormentado, fala como que eu falo pouco, né? Vibra por mim também, me bote, meu nome é Flávio Nery de Azevedo, me envolva, viu? Porque eu também estou precisando. Eu mandei uma mensagem para meu irmão Marcel Mariano, que eu faço as locuções das mensagens da benfeitora Marta. Se vocês não sabem, meu canal do YouTube é meu nome, Flávio Nery de Azevedo, está lá publicado várias mensagens dela, 364, ele já está chegando a 1000, só que eu comecei a fazer a locução há pouco tempo. Falei com o Marcel, meu irmão, eu nunca peço nada a ele, mas ontem eu pedi, olhe para o seu irmão aqui, que eu sinto que as entidades estão no meu campo. Eu não sou vidente, não sou nada, mas eu percebo o campo energético, as investidas das sombras, as tentativas de puxar tapete, eu crescendo na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, e aí a oposição não quer ver isso, ela quer ver você lá no limbo. E aí, se você vacila na invigilância que nós somos, eu me incluo, você se perde. Daqui a pouco você está se atrapalhando, são os detratores, são os caluniadores, são as pessoas que vão levantar coisas para destruir reputações e que você constrói durante uma vida inteira, como o Divaldo, e às vezes por uma fala quer destruir toda a carreira de uma pessoa, de Chico Xavier, fala uma besteira, destrói a carreira de um rapaz desse. Eu não saí do chão ainda, mas no meu pouco que eu construo, qualquer coisinha destrói. A pessoa esquece que ela, Sony, trabalhou 20 anos no espiritismo e um ano ela se atrapalhou, digamos que ela se atrapalhou, mas aí cadê a caridade? Ela teve 19 anos de dedicação no bem, um ano ela se atrapalhou. Você esquece os 19 anos e se prende a quê? A um ano de atrapalhação. Vocês são incapazes de olhar os 19 anos de dedicação no amor, porque nós somos humanos comuns e imperfeitos, a nossa consciência vibratória, o nosso nível de consciência está compatível com esse estágio que nós estamos, que é o nível que nós estamos de provas e expiações, que é o segundo degrau da escala evolutiva dos mundos, que está no capítulo, onde chamamos primitivos, provas e expiações. Nós estamos indo para onde? Mundos regeneradores, que só vamos regenerar se vocês se regenerarem no coração. O planeta, meu irmão, não é regenerado, não é porque Jesus não quer não, é porque a gente não se regenerou, porque ela não se regenerou, porque Flávio não se regenerou, porque ela não se regenerou. Quando ela, todo mundo, uma grande quantidade de pessoas se regenerar, o planeta já está lá num campo psíquico, consciencial, vibracional da regeneração. E esse planeta é um lugar que vai ser só paz? É só tocando harpas? É só coisas boas? Vocês acham que é assim? Não. Aqui predomina o mal. No mundo regenerado ainda existirá o mal, mas será um refrigério para essas almas nossas atormentadas viver um pouco de alívio, não tão todo dia. É como se tivesse assim, um assassinato de vez em quando, é como se tivesse mortes e maldades que vão acontecer. Aí você vai para o terceiro grau, quarto grau, que é mundos felizes. Nos mundos felizes, você tem só o bem? Também não, ainda tem o mal. Só que não é na intensidade do de provas e expiações, não é também no nível do de regeneração, e não vai ser no nível do que for o primitivo, que era barbárie.
era canibalismo, a gente comia carne humana, era esse nível lá no primitivo. A gente evoluiu para a prova de expiações, está vendo aqui agora, a gente vai para a regeneração, depois a gente vai para o outro grau, que é mundos felizes, depois os celestiais, ou mundos ditosos, ou os mundos celestes, onde Cristo veio. Aí sim, só tem o bem, não tem nada de maldade mais, só vai imperar o bem. Para chegar lá, a gente vai precisar evoluir o nosso grau de vibração interior. E eu citava então esse lugar do nosso irmão Hitler, que parece que está em Plutão, e dizem que Gandhi foi quem pediu para ser o mentor dele. Imagine, Mahatma Gandhi, a grande alma, que libertou a Índia da injunção e do domínio inglês, ou do domínio foi inglês, sem querer pegar em armas, com a ahimsa, que era o princípio da não violência. Era o ahimsa, que ele tinha um satyagraha, e o ahimsa como propósito, não. E ele não pegava e ele libertou. E ele disse, quando desencarnou, que ele foi pedir a Deus e aos benfeitores, Jesus e os outros, para ele ser o mentor de Hitler, para ajudar Hitler, a tirar ele desse atraso. Então a gente tem mentores que são do nível de cada um de nós, que estão o tempo todo vibrando para tirar a gente desse atraso que nós vivemos. Só que a gente não ressoa com eles, a gente prefere se zoar com os demônios, os capeta, né? Os que estão assim, querendo destruir tudo. Claro, se eu sou primitivo ainda, eu estou mais perto, Sony, dos mundos primitivos ou dos mundos celestiais? Do primitivo. Eu saí do inferno, eu sou vindo do inferno, eu estou no prova de expiações. Eu vou me sintonizar mais com o amor de Cristo, ou vou me sintonizar com o demônio que eu sou? Com o demônio que está dentro de cada um de vocês. Então o que é que acontece nessa hora? Os irmãos que estão no campo da gente, querendo atormentar nosso juízo, tem um mentor, digamos aqui, um Gandhi. Meu filho, fale calmo, seja mais amoroso, irmão. A paz é o caminho. Aí eu ouço o Gandhi aqui um pouquinho, mas como eu vibro no tempo todo do dia, muito mais na maledicência, na intolerância, na irritabilidade, é muito mais fácil o capetinho aqui falar assim, rapaz, vai ouvir esse negócio de Gandhi? Olha aqui o seu passado, esse cara aí não quer nada com você, mete bala nele, dá um soco nele, arrasta ele, puxa a cadeira, bula. É assim, a gente fica o tempo todo lidando com isso. Como a gente não está conectado com o divino, a gente fica conectado com o diabolos, aquilo que divide, que é o que a gente vibra mais. E aí a gente tem momentos de lucidez. Nesse momento de lucidez, aproveita. E se é para pedir perdão a alguém, vai para cima e pede. Não espera não, porque é muito provável que depois das outras 23 horas do dia, você não tenha mais aquela hora de lucidez. Você vai ficar com raiva, com mágoa, com ressentimento, com ódio. Então é melhor você, olha, teve uma lucidezinha, vá, irmã, me perdoe, viu? Eu não fiz por querer, mas se a senhora não quiser me perdoar, aí é uma escolha sua. Eu estou tentando me reconciliar com o mal que eu lhe causei, beleza? Beleza. Porque depois vai vir o orgulho, o ego vai de novo dizer assim, rapaz, você se submeteu a isso, você não me perdoou, não, você não vale nada. Aí você já, poxa, eu quis pedir perdão, ela não quis, então vai sobrar, é com você, Roberto Carlos Baleia. Aí começa, você vai de novo para aquela faixa de vibração, de rivalização, de animosidade. Então qualquer átimo, qualquer brecha de luz que vocês tenham no que é a vibração do Evangelho, do Cristo, do amor, sintonizem com essa consciência mais elevada, para que quando partirem vocês habitem estágios de consciências que sejam mais vibrando na felicidade, na paz e no amor. Então, continuando a leitura, e ela vai vir com a luz, né? Sem ela não tem como eu ler isso aqui de jeito nenhum. Ave Maria. Luz, irmã. Aí vem aqui, para terminar essa leiturinha pequena e continuar, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na reticidade. Então tem duas formas, eu acabei de dizer. Tem a questão que é o estágio do espírito, que ele está ou mais venturoso ou mais desgraçado, onde ele vai se encontrar nesses diferentes estágios da alma na erraticidade, como tem o que ele acabou de dizer, que é as diferentes moradas, né, que ele pode habitar. Mas a morada vai estar de acordo com o grau de desgraçado que ele se encontra na linguagem aqui dos espíritos, ou venturoso. E ele continua, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, é aquele que desencarna e fica no cemitério, preso no corpo, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares,
muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que se constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Aí termina essa passagem, que era a minha palestra, que eu podia terminar aqui, porque é apenas essa leitura. Na ideia do que eu trouxe, eu já falei na abertura que a gente está tratando disso. Estágios conscienciais, onde cada um de nós iremos habitar, e estágios localizados em regiões do plano extrafísico, que são forjados e formados a partir do nível da vibração que vocês estão emitindo. Então, eu quero desencarnar e ir para nosso lar. Como assim? Nosso lar é uma região umbralina também, de passagem. Que lá tem regiões que estão sob o controle do nosso lar, mais densas, e tem regiões mais elevadas. O Ministério do Auxílio, que está dentro da Constituição lá, tem comunicações com outras esferas, onde a mãe de André Luiz veio, porque estava num estágio de consciência mais elevado, para visitar ele naquele outro estágio. Eu li esse ano também pela segunda vez, o livro de Renúncia, de Emmanuel, uma das obras lapidares dos romances dele, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. O melhor livro do planeta Terra, no meu ponto de vista, é Paulo Estevão, do planeta Terra, de qualquer denominação, de qualquer literatura, pode ser literatura laica, literatura espiritualista, é o melhor romance, não é só segundo a visão dos espíritas, de pessoas que leram a obra, é uma obra-prima, é Paulo Estevão. Então, se vocês passaram pela Terra e não leram Paulo Estevão, não sabe porque está vivendo aqui, né? Perdendo tempo, porque precisa ler. A segunda obra, que está entre as 5 melhores do planeta, no meu ponto de vista, é Renúncia, que fala da história de Alcione. Ela veio da constelação de Sírios, ou seja, de uma esfera mais elevada, para habitar aqui na Terra, para andar do lado de Pólux, um espírito atrasado, que estava aqui revoltando, mas ela amava tanto ele, que ela pediu aos benfeitores de uma esfera maior, de consciência mais elevada, para retornar em holocausto, em sacrifício, em missão, para acompanhar Pólux, que acho que o nome era Carlos, o espírito que reencarna, acho que era Carlos, que tem Emmanuel nesse livro também, tem Pólux e tem Carlos, acho que Carlos é Emmanuel, eu não lembro agora. O padre é Emmanuel reencarnado, em Alcione. E o espírito que volta atrasadinho, que é o cara chamado Pólux, que toma outro nome, e ela vai viver ao lado dele. São dois espíritos de gradações diferentes, mas mesmo assim tem afinidades. O outro exemplo é Lívia, em há 2000 anos, com Públio Lentulus, que era um senador impiedoso, vaidoso, e que é Emmanuel. Olha que coisa incrível. Emmanuel, que hoje, mentor de Chico Xavier, que está com 22 anos aí encarnado em São Paulo, segundo Chico Xavier, vai aparecer daqui a pouco no cenário nacional, um menino com 22 anos aí, fazendo um trabalho na área de evangelização do nosso país, e Lívia era a mulher dele. Quem aqui, você não deve ter ido na Dominanda, quem leu a Dominanda aqui? Além de mim? 5, 6 pessoas, 7 pessoas, é uma pena. Pronto, irmã, você não vai arder no mármore do inferno, você está salvo, em nome de Jesus. Leu também, salvou também. Os outros, tá tudo aí, ainda tem chance de ler, para não arder. Não quer arder, tem que ler o livro. Porque o livro é para transformar o nosso padrão psíquico. Então você vai ver a história de dois espíritos que caminham em vibrações diferentes, porém, ela volta em sacrifício para ver do lado dele. E ao mesmo tempo, eleva o padrão vibratório dele, portanto amar, renunciando a estar do lado de Emmanuel, impiedoso, covarde, assim, impiedoso, covarde, foi Saulo de Tarso, que Emmanuel era vaidoso e orgulhoso, não era covarde, no meu ponto de vista ele não tinha covardia, ele tinha ignorância mesmo, e ele reencarna depois como Nestório, em 50 anos depois. Olha o espírito, como é possível mudar o padrão consciencial, a partir da convivência com espíritos de maior vibração, mas também pode viver do lado da pessoa e não conseguir perceber nada e continuar nas trevas. Eu estou dando 2 exemplos. Emmanuel, que era Públio Lentulus vivendo com Lívia espírito de escola. Emmanuel atrasadinho, lá atrás, há 2000 anos atrás. Encontrou com Cristo no Tiberíades, à margem dos Tiberíades. E mesmo assim, achou que a cura de Flávia Lentulus, a filha dele, não foi Jesus que curou, que ela ardia em lepra. A hanseníase atualmente conhecida. Ele achou que não. Lívia dizia, foi o Messias. Eles eram pagãos, acreditavam nos múltiplos deuses do panteão romano. Porém, Lívia tinha fé que era o Messias que curara. E ele falou, você tem a chance de fazer sua trajetória diferente. Ele escolheu o caminho da dor. E aí eu vou dar um spoiler, porque ninguém aqui vai ler mesmo, que eu sei que você não lê. Não lê não. E aí no final,
você tem uma história, está tudo na minha cabeça, eu já li esse livro 5 vezes. Aí você tem o filho dele, que é Marcos, que é capturado por André de Gioras, que era um judeu, que pegou o filho dele, Saul, se eu não me engano é Saul, que foi capturado por Emmanuel, que era Públio Lentulus, e botou para ser escravo. Como o judeu foi pedir a ele, ao senador, libere meu filho, foi uma coisa de adolescente, de jovem, que jogou essa pedra na sua comissão, no judeu que jogou uma pedra na comissão dos romanos. Ele impiedosamente capturou Saul, escravizou o menino, botou lá nas catacumbas, fez um monte de besteira, botou para trabalhar. O pai, com ódio mortal, olha onde eu levo o ódio, vai capturar o filho de Emmanuel, que leia-se Emmanuel, é Públio Lentulus, pega Marquinhos, pequenininho romano, e cria onde? Como judeu. O menino cresce romano, pensando que é filho daquele, mas não é, raptou, e no final da história, Emmanuel, que é Públio Lentulus, é pego no combate com os judeus, e quem é que fura os olhos dele? O próprio Marquinhos, o filho dele, que foi criado pelo judeu. Ele pega, sente uma piedade no coração e entra com um ferro em brasa e cega os olhos de Emmanuel, o próprio filho Marcos, que foi criado. Olha que comprometimento por uma pequena capacidade de perdoar, de dizer assim, eu libero seu filho, meu coração foi tocado pelo pedido de um pai, o cara pediu implorando, por favor, senador, libera meu filho, libere. Foi uma pedra que ele jogou, não, arrasou a vida do filho, arrasou a filha do pai, arrasou a vida do filho dele, Marquinhos, e arrasou a própria vida. Quantas vidas complicadas por incapacidade de perdoar, dizer, tudo bem, segue meu filho. Olha que coisa, uma virtude tão difícil de a gente viver nos dias de hoje, o perdão. Como é que a gente pode querer habitar consciências mais elevadas, esferas mais avançadas, se a gente não tem a capacidade de nem perdoar uma ofensa pequena? É diferente de um cara matou seu filho, até entendo que você demora um pouco mais para perdoar um negócio desse, mas a gente não perdoa besteiras. Meu consultório está cheio de pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, e a gente tem uma frase que eu digo, me perdoe os depressivos aqui, eu peço perdão a vocês, de antemão, mas é a verdade de tudo que eu leio, os benfeitores falam, o João de Anjos fala, Manuel Flamengo Miranda fala, o pano de fundo da depressão, se você for olhar na visão multidimensional do ser, não apenas biologicista, sociológica, se você olhar como espírito imortal, o pano de fundo da depressão é a rebeldia. A gente só deprime e a gente está vendo uma pandemia de depressão e suicídio. Por quê? Qual é a chaga que está na questão 913 do Livro dos Espíritos? A pergunta é, qual é a base de todos os vícios? E aí a resposta dos Espíritos, se você verificar a base de todos os vícios, está o egoísmo. Então eu sou egoísta, eu estou aqui porque eu sou egoísta, mas vocês não sabem que são. Então a base do nosso adoecimento é o egoísmo, que filho dileto do egoísmo é o orgulho. Então quando a gente vê depressivos em larga escala, que está uma pandemia, até 2025 a Organização Mundial de Saúde fala que vai ser a causa de morte número 1, vai ser o suicídio. Já acontece veladamente, mas não pode ser dito para não incentivar outras pessoas a se matarem. Então é um processo que o que é o pano de fundo disso? O orgulho. Então, a frase que resume os pacientes que normalmente estão em estados depressivos, eu tenho parentes meus que vivem isso, eu tenho pessoas, então aqui com respeito a vocês, que são melindrosos também, aí eu ouvi, pô, quem é ele? Já fiz palestra para 500 pessoas na Casa do Caminho, aí no final a pessoa vem para mim, um chega e diz assim, Flávio, eu tenho depressão, eu reconheço o que você diz, meu amigo, você tocou minha alma, é isso mesmo, no fundo tem isso aí que você disse. Já outro não, você não sabe o que eu vivi, aí já está no mimimi, eu sei que tem dor, eu sei que tem sofrimento, não estou dizendo que não tenha isso, pai abusou, tomou porrada do pai, mas se você avaliar o fundo é o quê? Rebeldia, não aceitação da vida como foi. Entenda, pai bateu, foi, isso é duro? É duro, a pessoa tem que responder, tem. Se a pessoa tivesse resiliência, ela enfrentava aquilo, assim, eu toco minha vida, porque eu não vou deixar você controlar minha vida. A gente não tem, porque a gente é orgulhoso, porque a gente não consegue perdoar, e por isso que a gente adoece. Então a frase que eu vou dizer aqui, gravem para vocês, como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Essa é uma frase que resume bem os quadros depressivos, e aqui generaliza no nosso quadro planetário de pandemia. Vou repetir, como eu não tenho a vida que eu quero, ou seja, um marido legal, como eu não tenho um pai bacana, como eu não tive casa própria, como eu não tive um filho que se envolvesse com droga, como eu não tive dinheiro, como eu não tive oportunidades, eu não aceito a vida que eu tenho. Então, vou repetir, como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Então, a base dessas doenças psiquiátricas que levam a esses distúrbios é a inaceitação da vida, é a falta de trabalhar a resiliência, as virtudes da caridade, indulgência para com as faltas alheias, perdão às ofensas e benevolência para com todos, mesmo com esses irmãos
de partidos distintos, brigando. Eu tenho que ter indulgência para com as faltas dos dois, eu tenho que ter perdão às ofensas e benevolência para com todos. Então, quem aqui tem isso, caridade? Eu não tenho. Tem mais alguém que tenha, que não tenha também? Tem algumas pessoas que estão realmente conscientes, outras estão iludidas, porque eu não tenho. Porque esse nível que seria a caridade no sentido amplo, a gente não tem. Que vocês estiverem aqui, vou perguntar ao contrário, quem aqui tem a palavra que eu vou resumir de caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Tem alguém aqui que tenha? Eu não levanto minha mão. Vera, tá obsediada. Vamos. Já mandaram uma desobsessão. Se ela disser que tem isso, pode estar obsediada. Porque então está completamente inconsciente. Porque se a busca nossa é entrar nesse nível de benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas, não tem às vezes com pessoas próximas da gente, que dirá essas pessoas que estão distantes. Então eu não tenho ainda. E é esse meu esforço, trabalhar para que eu consiga alcançar esse nível de consciência, para que eu possa habitar moradas que sejam mais leves, que sejam mais rarefeitas, ou melhor, que a psicosfera seja mais sutil, que eu possa elevar a minha consciência ainda no mundo, para que eu tenha o mérito e o privilégio de viver consciências nos vários graus que existem, conscienciais, nos níveis evolutivos que essas pessoas que somos nós podemos alcançar. Então, se nós não tivermos o cuidado, para ir finalizando, de começarmos agora a investir no caminho da viagem interior, como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, eu não sei ipsis verbis como é o poema, mas é a dangerosíssima viagem de si a si mesmo, que ele dizia assim, a viagem do homem, salvo engano. Esse homem queria conquistar tudo. Ele foi, conquistou a terra, habitou a terra, colonizou a terra, se enjoou da terra, como enfadonha a terra. Ele foi para Marte, chegou em Marte, habitou Marte, colonizou Marte, se enjoou de Marte. Quão enfadonho é Marte. Vou para Júpiter, habitou Júpiter, colonizou Júpiter, fez tudo em Júpiter, e o mesmo repetitório. Saiu de Júpiter e criou uma roupa sideral e colonizou o Sol. O Sol, esse touro indomável espanhol, colonizou o Sol, habitou o Sol e se enjoou do Sol e percebeu que ele ficava numa busca desenfreada de algumas conquistas externas, e quando ele para e pensa, aquela viagem que eu precisava fazer era viagem dangerosíssima, danger é perigosa, a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. E é lá que ele pôde encontrar no coração o que eram as virtudes que estavam íncitas em cada um de nós. Eu estou aqui adaptando o poema, que é onde está a centelha divina, porque vós sois deuses, mas vocês não se concebem Deus. Por que vocês não fazem o que Jesus faz? Porque vocês não têm a fé do tamanho do grão de mostarda e não se concebem Deus. Mas ele que disse, vós sois deuses, e o reino dos céus está dentro de vós. E o que é que a gente fica procurando tanta coisa fora? Procurando viagem para fora, viagem para fora, viagem para fora, conquistar isso, ocupar aquilo. Eu não estou fazendo aqui voto de pobreza, que você tem que renunciar aos prazeres do mundo. Não é sobre isso. Você está no mundo, precisa alimentar a matéria, precisa nutrir a matéria, mas não precisa essa quantidade de busca desenfreada pelo ter, onde você se perde e esquece do essencial que é ser. E Joana de Anjos vai dizer, ter e não ter não traz felicidade. Felicidade é ser, porque eu posso ser pobre, eu posso ter dinheiro, mas eu vou transitar na riqueza de forma harmônica. Eu posso não ter dinheiro e posso transitar na pobreza também de forma harmônica. O problema não está em ter dinheiro e não ter dinheiro, o problema está em você ser. Está no livro Homem Integral, se eu não me engano, capítulo 20 e pouco lá, tem o ter e ser. Leiam sobre o ter e o ser na visão da perspectiva da benfeitora Joana de Ângeles. E nessa perspectiva, então, para finalizar de fato, faltam 2 minutos para as 9, não é isso? Tem que parar às 9, é uma pena, porque está tão gostoso aqui esse clima com vocês. A ideia, então, que está por trás é, não percam tempo com aquilo que não é essencial. O essencial é o amor, o essencial é a amizade, o essencial é a fraternidade. O dinheiro, ele compra bajulador, ele compra sexo, ele compra coisas materiais, mas ele não compra o amor, ele não compra a amizade. É esse o problema, porque o dinheiro ele é fundamental à vida, porque sem o dinheiro eu não estaria aqui, eu não estaria com um banquete que aquela moça lá fez com a ajuda de vocês provavelmente, eu não teria condições. Então não é uma apologia à pobreza, não é esse o meu lugar de fala, é o entendimento de que, será que precisamos de tanto? Será que precisamos dessa busca desenfreada pelo ter? Estamos destruindo o nosso planeta no sentido de não termos o nível de compreensão que os nossos bens, eles são esgotáveis, eles são perecíveis.
eles vão acabar um dia, água potável, e toda essa condição que a gente faz, quanto mais a gente gasta, está tendo a Europa agora, pela privação do gás da Rússia, que diminuía o acender, eu soube de uma amiga minha que está em Londres, ela falou, a gente foi visitar aqui, lá em Londres é a Torre Eiffel em Paris, em Londres é o quê? Uma torre lá que tem em Londres, que fica acesa, de Pisa, né? Pisa, Itália, Londres tem alguma coisa lá, qual é Londres? Eu nunca saí do Brasil, qual? É alguma coisa lá, está apagando uma hora antes, eu digo, que legal, o pessoal está todo mundo pavoroso, porque está tendo que desligar uma hora antes as luzes para economizar energia. A gente não aprende nem com a pandemia veio, fez o que fez, a gente está entrando num processo de uma guerra aí que pode gerar uma terceira grande guerra mundial, e a gente está agora começando a ter consciência de que pode faltar as coisas, que aí tem que apagar a luz, por quê? Porque a gente não economiza mesmo sem ser em períodos de guerra, porque a gente é tão perdulário para gastar os bens da gente. Pode já até apagar essa luz se quiser, mas agora não, porque a gente precisa ter essa noção antes. A gente não precisa viver a dor da privação. Vai faltar agora, e agora tem que economizar. Eu falei ontem na palestra e repito hoje, a minha melhor período de minha vida, meus irmãos, foi o período da pandemia. Como assim, Flávio, você está doido? Eu não estou dizendo que eu fiquei feliz com as 700 mil mortes que houveram. Foi o período da minha vida que eu ganhei menos dinheiro na minha vida. Eu nunca ganhei tão pouco como eu ganhei nesses 2 anos. Eu sou autônomo. Como autônomo, eu só ganho se eu trabalhar. E como eu não tinha como ir para o meu trabalho, eu ficava em casa. Só que foi tão bom ficar em casa que eu percebi, eu tenho menos dinheiro e sou mais feliz. Eu fui muito mais para dentro, eu mergulhei para dentro de mim, fiquei mais em contato com Deizinha, minha esposa, tivemos as divergências, as arestas sendo aparadas, ali eu exercitei o meu desenvolvimento, que você só consegue se desenvolver quando você se envolve com alguém. É muito fácil você evoluir no eremitério, lá no Tibete, mas você no contato com o outro, aqui nas arestas que eu tenho que ter com ela, é que eu vou ver o grau de desenvolvimento que eu vou ter na minha vida. Então eu consegui crescer, eu meditei mais, eu pratiquei o Milagre da Manhã, que é uma técnica de meditação, visualização, eu li muito mais livros do que eu tinha lido na minha vida, e o dinheiro não faltava, porque eu não precisava ir para shopping, eu não precisava ir para bar, para restaurante, para lugar nenhum. Eu digo, olha, compensou, eu ganho menos, eu não gasto tanto, no meu cartão de crédito a fatura vinha pequena, tudo pequeno. Eu digo, olha, não ajusta, como é possível viver com menos e ter paz? O problema não está em ter mais, o problema é você perder a paz para ter o mais. Você entende? Se eu viesse aqui, fosse um palestrante que regasse dinheiro para uma empresa, e 1 hora de palestra minha me pagasse 10 mil reais, eu vou dizer que eu não quero? Não está tendo peso nenhum para mim. Ou seja, é um dom que eu tenho, é uma habilidade que eu tenho, que eu faço nas casas espíritas de graça. Digamos que uma empresa, se Flávio, eu quero que você faça uma palestra lá sobre o valor humano, eu pago 10 mil, eu não quero dinheiro não, porque o dinheiro me afasta de Jesus, dinheiro é uma coisa sua, não, vem o dinheiro, eu pego os 10 mil, só que eu não fiz um esforço louco para ganhar esses 10 mil, correndo atrás, indo para cima e para baixo, pegando carro, com estresse, com taquicardia, não, 1 hora de minha palestra veio 10 mil, eu criei um sininho desse. Que esse sininho me vendeu, tive 1 mês de trabalho para criar o sino, botei para uma linha de produção, o cara pegou minha ideia, você vai ganhar aqui de royalties 20 mil todo mês, só porque você fez sino, veio 20 mil. Não há problema para mim o dinheiro, gente, não é esse o lugar, minha fala não é essa, é o grau de detonação da minha vida pessoal, onde eu abro mão do meu lazer, da minha paz interior, da minha relação com os filhos, com a esposa, com o esporte, com tudo que nutre a alma em busca do ter. E aí se perde e não sabe por que degringolou tudo. E para finalizar essa nossa exposição de hoje, com essas várias elucubrações que eu trouxe, eu termino com a história que eu normalmente termino nas minhas palestras. Ela já está até manjada, mas eu acho que aqui eu nunca fiz, eu vou fazer hoje. Existia um jovem que estava passando por esses tormentos, e que na crise existencial da sua idade, de 17, 18 anos, ele disse para o pai, meu pai, eu vou adaptar a história, viu gente, ao sabor da minha própria emoção, e aqui eu termino. Ele disse ao pai, pai, eu não estou aguentando mais essa vida que eu vivo, com tanta fartura que o senhor me dá, eu tenho tudo, tenho um tablet, eu tenho um videogame, eu tenho um tênis muito bom, eu tenho um quadro de vôlei, quadro de tudo aqui no meu condomínio, mas isso, se não tiver algo além disso, eu vou me matar. O pai desesperou, me diga pai, como é que eu faço para encontrar o caminho da felicidade? A felicidade possível, né, que é desse mundo que nós estamos, não a felicidade absoluta. O pai ficou desesperado, meu filho, eu não sei o que lhe dizer. Isso aqui eu vou dizer até minha esposa, que é até bom, que é um apoio para minha mão, o flanco. Eu gostei. Eu posso até apoiar minha mão aqui. Vou falar para a Deise. Ó, gente, o flanco ajuda você a apoiar. Tem alguma utilidade, nunca se deprimam, viu? Você apoia no flanco. Então, botar a mão aqui, a mão cai certinho. Então, repare, o menino então falou assim, se for essa vida, eu não quero viver, eu vou me matar. Aí o pai diz, não, meu filho, eu conheço um sábio que medita no deserto. Esse sábio vai ter a resposta para você que seu pai não tem. E eu prometo que você vai voltar de lá satisfeito. Então, pai, é a minha última tentativa. Se não, meu pai, eu quero morrer. E o pai chegou e disse assim, então vá, filho, eu lhe dou suporte. O menino entrou pelo deserto, que todos nós atravessamos, a noite escura da alma,
no calvário de uma separação, no calvário da perda de um ente querido, na perda de um emprego, na morte de um familiar, ou em qualquer momento a gente vive os desertos da nossa alma, e aí entra a frase que eu disse: como eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Uns vão enfrentar essas perdas, vão dizer assim: não, eu aceito a vida que eu tenho, eu vou fazer diferente. Outros não aceitam por causa da rebeldia, por causa do orgulho. O pano de fundo que eu estou dizendo, viu, gente, é um mergulho profundo no self, no ser infinito que nós somos. Eu não estou falando da periferia, do ego, que vai olhar que não, é a dor do meu pai que me bateu. Eu estou falando de uma análise profunda. Esse jovem entrou nessa crise egóica, que é uma crise de aparência, de que estava com um vazio existencial, porque tinha tudo de material, mas não tinha o essencial, que era a paz de espírito, que é o que eu estou tentando dizer para vocês. E o que acontece? Ele vai para o deserto, atravessa aquela noite escura da alma e entra no Asharana. Um Asharana é um ermitério, onde o ermitão medita, um lugar chamado templo, onde os monges, os gurus, e ele encontra o guru que o pai indicou, é aquele. Ele viu, digamos que é a senhora, é a senhora, e ele viu um guru com uma camisa multicolorida, era um guru inclusivo, que permitia a policromia das cores na expressão do seu hábito, que normalmente é branco ou é laranja, os monges, ou laranja ou branco. Esse não, era multicor, azul, vermelho, cor do arco-íris. Ele era chamado, ele trabalhava com a energia da inclusão de qualquer diversidade. E aí ele olhou aquele cara e disse: o senhor muito, eu não sabia, senhor, meu filho, aqui o meu hábito é assim. Beleza, o que é que você deseja? Eu queria que o senhor me dissesse como é que eu encontro a felicidade. E aí, quando ele perguntou ao monge, o monge chegou e disse assim: olha, eu lhe digo, mas só daqui a 2 horas. Que eu estou conversando com esses jovens, essas crianças aqui, e depois eu falo com você. Beleza? Beleza. Então, você tem uma tarefa nessas 2 horas. Você vai levar essa colher e tem uma tarefa. Eu vou botar um óleo aqui. Ele pegou a colher e o óleo aqui. Você vai visitar meu ashrama, meu templo, e depois de 2 horas você volta. Imagina o tamanho desse lugar. Ele, então isso é fácil. O jovem foi, pegou a colher, fez a volta em tudo, passeou, 2 horas depois trouxe aqui, monge. Tá aqui, fiz a tarefa, o óleo não caiu. Beleza, jovem, fizeste bem a tarefa, mas vistes o que tinha em meu castelo, em meu templo? Não. Não vistes os jardins suspensos? Não. Os tapetes persas? Não. Os vasos da dinastia Ming, da China antiga? Não. Você não viu meu aquário com peixes exóticos? Não. Você não viu o meu zoológico com os animais silvestres? Chega, me arrepio? Também não. Jovem, volta e refaz o caminho. Ele voltou, refez o caminho todo com a mesma tarefa. Quando chegou, mestre, o seu ashrama é lindo, eu nunca vi tanta beleza. Jovem, que bom que percebestes, mas cadê o óleo? Deixei cair. Jovem, o segredo da felicidade é esse, meus irmãos. Vocês são esses jovens. Viver no mundo, contemplar as belezas e as branduras e as coisas boas que o mundo tem, mas não esquecer do essencial, que é o óleo, que é o espírito imortal. Então vivam no mundo, se divirtam, mas não esqueça do que é o essencial, que é o cuidado com o espírito que vocês são, porque assim vocês poderão alcançar a felicidade possível ainda no mundo, para que das moradas do Pai vocês levem para lá o que vocês conseguiram conquistar. E assim eu finalizo agradecendo a atenção de vocês. Vivam, divirtam-se, mas não esqueçam do essencial, que é o espírito mortal. Muita paz. Quer fazer outra? Deixa. Não, estou cansado, estou morto. É porque foi muito rápido. Gente, deixa eu falar, acabou no horário, 9 horas certinho, 9h05, passei 5 minutos. Essa palestra, como eles não gravaram, toda a palestra minha hoje, depois da pandemia, foi esse ganho que nós tivemos. Nunca mais eu fiz palestra que eu não boto no Instagram. Toda a minha palestra, então, está no Instagram. Por que no Instagram primeiro? Eu tenho um canal do YouTube, porque eu não posso gravar pelo YouTube e depois botar no Instagram. Mas eu posso gravar no Instagram e depois postar no meu canal do YouTube. O jovem sabe disso. Então, por isso que eu tenho que gravar desse jeito, que eu não gosto. Eu gosto de gravar assim. As mensagens de Marta eu gravo assim. Então, meu canal é tudo igual, Flávio Nery com I de Azevedo. No meu Instagram é assim, no meu Facebook é assim, no meu canal do YouTube é assim. A velharada aqui que não conhece muito, pede ao jovem para ensinar. Minha filha, me diz aqui como é que eu faço para entrar no YouTube, que tem muitas pessoas dizendo: Flávio, eu não sei como entra naquilo. Não, minha flor, você digita Flávio Nery Azevedo, vai aparecer eu. Você vai ver o canal, você clica lá e se inscreve. Então, os velhinhos, que está aqui como Vera, que está quase quebrando o cabo da esperança, está bem lá embaixo já, veinha, fala, aí
Isso, ela tá embasada. Então, aí o jovem lá, aquele jovenzinho lindo que eu cheguei, foi recebido por essa coisa linda ali, ó. Aquela coisa linda. Vem cá, tio, vem cá você. Deixa eu dar um abraço aqui pra ele mostrar aqui na... Vem cá, tio, não vem não? Ele é lindo esse menino, cara. Um rosto fofo. Então, peçam ajuda aos vovô, aos netinhos como ele, que deve saber mais do que ela. Deve ensinar ela. Vem cá, tio. Você pode filmar aqui, eu vou botar você aqui pra sair. Olha que criança linda, gente. Olha aqui, vem cá. Vem carregar. Vem cá, tio. Você é lindo demais, velho. Olha que coisa linda esse menino. Ó, olha você. Dê tchau ali, dê tchau. Aê! Aí eu fico alegre. Olha, tem um menino. Ele foi que me recebeu hoje, viu? Ele pegou e me recebeu. Eu digo, opa, tudo bom? Ele era o porteiro. Tem um menino desse lindo. Você é lindo, viu, velho? Eu sei que você não vai poder dizer o mesmo a mim, mas minta pra mim, que o teu também é tio. Você pode dizer, fala assim, que pena que eu não posso dizer o mesmo do senhor, assim, mas eu faço comigo. Minta, pode mentir. Tchau, Lidiana, dê tchau lá, galera. Tchau. Falei, tchau, gente. Diga, fale. Ele é mudo? Aí, quero ver mais alto. Como você gritasse, tchau, gente. Tchau, gente. Aê! Não podia ser melhor, né? Pra entender o herê, tem que estar moleque. É um herezinho aí, né? Um herezinho pequenininho, né? Mas enfim, gente, é isso. Entre no meu canal. A palestra de hoje vou disponibilizar no YouTube e também no meu canal do Instagram. E aí vocês compartilham, pode mandar mensagem no meu direct, pede o telefone a ela, não tem problema, eu gosto, porque eu tenho uma lista de transmissão de mais de 800 pessoas. Então eu gravo a mensagem de Marta e eu mando o link de domingo a sexta-feira, que é essa benfeitora de Marcel, que é a mentora dele. São mensagens lindas. As minhas palestras, todas, quando não são com tema estipulado, eu faço das mensagens dela, porque eu faço gravação de domingo a sexta-feira. Hoje eu não gravei, vou voltar para casa e vou pegar ainda, gravar ela e vou postar no meu canal. Então será um prazer conectar com vocês. Mande mensagem no privado, que vai fazer parte da minha lista de transmissão e da minha lista de relação, tá bom? Meu celular é 719-9945-1466. Quem não pegou, pede a ela. Vou repetir, 719-9945-1466, tá bom? Aí vocês mandam que a gente conversa e troca informações. A galera aí, gente, ó. A galera aí, ó. Tchau, galera. Aí, ó, gente, ó que delícia. Ó que prazer maravilhoso. É NRI. Bom, gente, nós só temos que agradecer ao Flávio pela excelente palestra. O tempo passou tão rápido que a gente nem andou, né? 9 horas a gente poderia ficar. Mas eu tenho que reconhecer que, para ele, não é fácil. Você está falando sempre direto, ele tem essa missão de levar, né, conhecimento, informação, amorosidade. E nós tivemos o prazer de receber essa noite para falar sobre esse tema. Eu só posso dizer uma coisa a vocês, não sei onde vocês querem morar, mas eu quero morar num lugar que tenha música. Tem que ter música no lugar onde eu ando. Tem que ter música. Só conversei com Jesus, disse, eu não sei onde eu vou parar, mas ele vai ter que cantar uma música para mim. Certo? Mas nós temos todo cuidado para encerrar nosso trabalho. Certo? Eu adoro convidar. E aí a gente tem outro convidado. Nós vamos convidar para encerrar. E eu espero que todo mundo possa cantar essa música em agradecimento e também como se fosse uma grande oração. Porque o Flávio falou desse momento que nós estamos vivendo e a gente está pensando muito nessa palavrinha chamada paz. Nós estamos precisando de paz interior. Olha, Sérgio, aí tem a música que você gosta. Ele possa crescer e uma quantidade maior de pessoas possam ter o direito de permanecer aqui. Mas depende da gente. Então, sempre estamos recebendo intuições, orientações, dizendo o que a gente precisa fazer. Só que, né, muitas pessoas ainda insistem em adentrar por outros caminhos e que deixam esse Jesus